Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos nós aqui em mais uma pastoral. A pastoral deste domingo é um chamado a valorizarmos a nossa história. O pensador Eric Hobsbawm, historiador importante do século XX, que morreu no início do século XXI, ele dizia que esse tempo, esta geração, e ele falou isso na sua obra A Era dos Extremos, o Breve Século XXI, ele disse, Eric Hobsbawm, que estava diante de uma geração que tinha desprezo pela história e por isso comprometia a sua própria identidade. Uma geração que tinha uma falta de perspectiva acerca do futuro e desprezava a sua própria história, com isso comprometendo a sua identidade e vivendo um presente onde o tempo passado e futuro não era importante. E ele via nisso uma espécie de realidade caótica, desesperançada. É importante que a gente comece essa pastoral falando a respeito desse pensamento de Eric Hobsbawm, para que a gente possa compreender que não podemos desprezar a nossa história, que estamos inseridos num momento da história que vivemos a partir de caminhos estabelecidos por aqueles que viveram antes de nós. Você pode pensar a respeito da sua própria família, quem foi seu pai, sua mãe, seu avô. No meu caso, por exemplo, eu tenho um avô que não está mais entre nós, que eu nem tive a oportunidade de conhecer, mas que nasceu no século XIX, finalzinho do século XIX. E o meu pai, lembro bem, contava histórias lá do interior da Paraíba, do interior do Nordeste, história que eu carrego comigo, que fazem parte de quem eu sou. A vida nordestina, os elementos da cultura paraibana estão presentes em quem eu sou, porque o meu pai me contava muito a respeito dessas histórias da sua infância no interior da Paraíba e depois de Pernambuco. Isso, obviamente, não está limitado à questão da minha família. A minha conversão se deu numa igrejinha, na igrejinha da União Evangélica Pentecostal em Santa Margarida. Foi ali, junto com o pastor Alceu e a comunidade daqueles irmãos no bairro onde eu vivia, que eu aprendi na escola bíblica dominical os meus primeiros passos, meus primeiros momentos de leitura da Bíblia, sendo ali trabalhado pelo Senhor, ministrado por Deus, as palavras santas que tanto guiaram a minha vida e forjaram a pessoa que eu sou, a despeito dos meus pecados. A minha história também passa pela Igreja Evangélica Congregacional Campo Grandense. Ali eu fiquei por mais de 20 anos. Ali eu casei, tive as minhas filhas. Ali começou o meu serviço ministerial junto com o pastor Nerval. Essa igreja vai estar completando amanhã, dia 15, 89 anos. A igreja que foi fundada e emancipada como igreja em 1932. A gente não pode esquecer a nossa história. Vivemos um tempo onde as pessoas não querem, acham isso desagradável, até mesmo chato, ficar falando de coisas passadas. Mas onde estamos tem a ver com as pessoas que passaram antes de nós. Até mesmo hoje, nós que somos membros da Igreja Evangélica Congregacional em Caxamorra, não podemos esquecer que foi lá na casa dos nossos irmãos presbíteros Domingo e Irmã Maria que começou há aproximadamente 37 anos um trabalho na casa deles. Hoje nós temos a nossa igreja emancipada, mas não podemos esquecer disso. Então, o aniversário da Campo Grandense, assim chamamos a Igreja Evangélica Congregacional Campo Grandense, ela tem muito a ver com a minha história, tem muito a ver com a nossa história, porque o trabalho de Caxamorra começou como um trabalho de um ponto de pregação, depois uma congregação, e até se tornar uma igreja emancipada. Vivemos um tempo, como disse Eric Hobsbawm, que as pessoas não têm paciência e nem interesse em saber a respeito disso. Mas eu insisto, amanhã, dia 15 de novembro, a Campo Grandense estará comemorando 89 anos, se aproximando do seu centenário. A gente pode lembrar de outras coisas. Dia 17
2 dias depois do aniversário da Campo Grandense, nós vamos estar comemorando 160 anos do primeiro inário em língua portuguesa, o Salmos e Hinos, que é o inário da denominação congregacional. Como a gente pode não considerar este inário ou a relevância desta data, imaginando que muitas igrejas, inúmeras denominações, como a igreja presbiteriana, usaram o nosso inário, usaram o inário congregacional, que foi sendo atualizado com o passar do tempo. Eu não sei se você sabe, mas também no dia 17 deste mês de novembro, o bairro onde eu fui criado, embora eu não tenha nascido aqui, vai estar completando 418 anos. Foi fundado no ano de 1603. Então imagina quantas datas importantes agora nestes dias. Dia 15 de novembro, além de comemorar a proclamação da República, é comemorado também o aniversário da Campo Grandense. Dia 17, nós temos os 160 anos do primeiro inário evangélico no Brasil, os Salmos e Hinos. No dia 17 também, aniversário de Campo Grande, 418 anos. O bairro onde eu cresci, estudei, trabalhei a vida toda, onde eu congrego. Esse bairro que era muito maior do que é hoje, né? Incluía a região de Santa Margarida, Inhuaíba, Cosmo, Senador Vasconcelos, essa região aqui próximo, tudo isso daqui era Campo Grande, até a região ali de Jabu, perto de Bangu, tudo isso era Campo Grande, o bairro de Campo Grande. Então, são datas importantes que, de alguma forma, têm a ver com a nossa história. E precisamos preservar a nossa história para que possamos compreender bem quem somos. Se você é alguém que despreza isso, você está desprezando algo que é extremamente rico. Perceba, quando nós estamos num sermão expondo o texto bíblico do Antigo ou do Novo, estamos num estudo bíblico, nós também estamos remontando a história do cristianismo, a história da redenção. Falar a respeito do que aconteceu na época de Isaías, falar a respeito de Atos dos Apóstolos, falar a respeito das viagens de Paulo, falar a respeito da vida e da experiência de Esdras e Neemias na reconstrução do templo, tudo isso é falar de história. É a palavra de Deus, mas é falar de história. História que deve nos atrair, para que a gente possa pensar e considerar que Deus é o Senhor da história, está conduzindo o seu povo. Lembrar do aniversário da Campo Grandense, do aniversário de Campo Grande, de Salmos e Hinos, é de alguma forma também rememorar que Deus é o Senhor da história e que Ele tem conduzido a sua igreja. Que a gente possa considerar isso, que a gente possa levar em consideração, considerando isso relevante, e que você não viva no mundo isolado do passado, desconsiderando as pessoas e os feitos que marcaram a trajetória até que chegasse o tempo da sua própria existência. Mas que você viva o presente tentando se reconhecer também nas pessoas que passaram antes de você e preocupado em deixar um legado para as pessoas que virão. Para as pessoas que são recém-nascidas, jovens, novos, que crianças, pense que a sua vida, a sua história, daqui a pouco também será passado. E se Jesus Cristo não voltar, aquilo que você tem feito poderá ou não ser considerado um legado importante e relevante na história da redenção, na história da Igreja de Cristo, no seu bairro, Campo Grande, onde Deus tem te colocado. Deus abençoe e que o Senhor nos faça valorizar essas datas e reconhecer a importância desses fatos. Fica com Deus e até a próxima pastoral.